Bora aí, gurizada, reagindo dos últimos vídeos aí do meu mano Zé Renacho. Light foi sortudo? Eis a questão. Eis a questão. Eu não diria que o Light foi sortudo, não. Eu acho que o Light é inteligente, mano. Eu diria que o Light é sábio. Ele é sabido. Vamos nessa, bora! Influenciável. Esse sou eu na época que eu conheci Death Note. Que tenha mudado muito de lá pra cá. Em 2007, uma amiga me Quando tu conhece Death Note, amigo, Death Note parece a coisa mais inteligente e bolada que existe, mano. Simplesmente é o bagulho mais top que existe é Death Note, não tem como. Então, tu conhece Death Note, todos os outros animes ficam uma merda. Porque Death Note é muito top, mano. falou de um anime que o cara escrevia o nome das pessoas no caderno e o coração delas parava. Eu achei que era um anime shoujo e que quando ele escrevia o coração da pessoa parava por amor. Ele dava uma... sabe, também. Aquele negocinho e eles começavam a se apaixonar. Só que Death Note é bem longe disso. Até que os animes que eu assistia eram um pirata que estica, um ninja de roupa chamativa e um cara que grita até ficar louro. Então Death Note tinha uma premissa muito diferente de tudo que eu tava acostumado. Comecei a ver e vamos pra uma explicação que eu já dei em outros episódios sobre a minha pronúncia do nome das coisas. Eu chamo o Light de Raito, porque quando eu Eu também, mano. Eu também. Te entendo, Zé. Te entendo. Porque quando eu assisti essa porcaria, eu assisti pirateado, legendado, entendeu? Pirateado, legendado. E todo mundo chamava o Light de Raito, 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 não sei do que, não sei do que. Grono sponsor no tekyo de Raito, Raito. Então, assim, pra mim é o Raito. Eu não consigo chamar ele... Eu hoje em dia consigo chamar ele de Light, mas por muito tempo foi Raito, mano. Difícil pra mim dizer do outro jeito. Via na época dos fansubs, crianças. A gente não tinha o nome dele escrito como Light, porque ninguém sabia que era Light. As pessoas escreviam Raito, R-A-I-T-O. Então eu chamo o Light, o Light de Raito. Eu só descobri que era Light quando o mangá saiu. Então me perdoem de antemão. E outra coisa também, que se você fala Light, você tem que chamar o Boruto de Bolt. Porque o nome do Boruto é Bolt. Só que fala do Boruto em japonês. Ninguém sabe isso, mas o nome do Boruto na verdade é Bolt. E daí eles falam Boruto. Boruto. Mas é Bolt o nome dele, mano. Então ou você fala Bolt ou você não fala Light, os dois não dá. Agora vamos do início, porque a abertura de Death Note já deixa claro que não é um anime de ação. Que as únicas pessoas que estão tendo ação nessa abertura são o editor e o cameraman. Porque a maioria dos takes são o Raito parado pensando, o Raito e o L parados pensando em algum lugar perigoso. Tu não vai falar mal da abertura de Death Note. Ou dentro de uma linha do trem. Ou Death cenas Note que nunca vão acontecer no... top 1 melhores aberturas de todos os animes. Não tem como falar nada mal de abertura de Death Note. Death Note é abertura incrível, incrível, mano. Simplesmente a melhor abertura de todos os animes, tanto a 1 quanto a 2. Anime, porque tem uma cena que mostra o Raito sendo empurrado por uma lufada de vento. Eu nunca usei a palavra lufada na minha vida. Não tem nenhum momento sendo empurrado por um monte de vento. Isso não tá no desenho, você não precisa disso. Toei, Death Note é bom sem precisar mentir. E finalmente vamos falar do Raito. Ele é feito pra ser maneiro, extremamente maneiro. Ele é tipo o Sasuke, o Shoto, o Levi, o Chopper, que são personagens que você vê... O Light, ele é maneiro e ao mesmo tempo ele não é maneiro. Ele tem um design meio basicão, um cabelo lambido de cuia. Ele é maneiro, mas não é ao mesmo tempo. Não sei o que dizer, mano. Eu quero ser esse cara. É isso aí que eu quero pra minha vida. Esse é o Raito. Só que, infelizmente pra ele, em poucos episódios é apresentado pra gente uma letrinha preta num fundinho branco. E aí, automaticamente... Simplesmente a fonte mais usada pelos jovens de 2005. Essa fonte aqui, mané. Tudo que poderia ser feito com essa fonte aqui foi feito. Nomes de MSN, nomes de Orkut, tudo que era possível usar essa fonte aqui, ela era utilizada. E aí, automaticamente, quem era ele? Perto do maior detetive do mundo. Foi ali que vários fãs do Raito... Como você sabe, se você tem 18 anos, eu vi fotos, chat, eu vi fotos. Migraram pro L, eu incluso. E muita gente acha que o Raito ganhou do L só porque ele morreu. E essas pessoas estão certas. Ele ganhou do L. Spoiler de 2007, perdão, criança. Troy e Gabriela ficam juntos no final de High School Musical. Desculpa. Mas se coloca no lugar do L, pensa, era um cara que estava tendo que lidar com o sobrenatural. Era um cara que estava acostumado a lidar com gente normal. Coisas normais, ele estava no anime normal. Só que, de repente, ele tinha que lidar com o Deus da Morte. Se fosse pra ele ter que lidar com o sobrenatural, era mais fácil ele ter chamado o Yusuke do
Yu Hakusho, porque ele é um detetive espiritual, coisa que o L não é. Só que o L queria a glória só pra ele e ele não quis apostar esse trabalho, apostar esse job na mão de outra pessoa do sindicato dos detetives. Desumilde. E aí ele morreu por isso. Agora vamos ver o que tinha do lado do Raito. Ele tinha uma maneira de matar pessoas que era irrastreável, não deixa provas, não deixa nada. Ele tinha um deus da morte junto com ele. Roubado. Ele tinha o olho do Shinigami por causa da missa, que também tinha outro deus da morte, que também tinha outro caderno, e esse deus da morte dela ainda fazia o que fosse necessário pra proteger ela. Muito Era um roubado. trabalho remoto. E era um trabalho remoto, ele podia fazer isso de qualquer lugar. Tinha liberdade geográfica. O cara trabalha de onde ele quiser. E o L tinha o quê? Provavelmente diabetes. E mesmo assim, Muita mesmo com diabetes. tudo isso, o Raito Glicose foi no pego. topo. Era pra esse anime ser um OVA, ser um filme, ter terminado em 4 episódios. Porque o L cola no Raito no episódio 5 e consegue diminuir o número de suspeitos de qualquer pessoa no planeta pra um adolescente de franja em 2 episódios. Lembra que eu falei que o Raito... Aí tu vai me dizer que o L não é muito foda. Mano, na moral, a apresentação do L é muito braba, mano. Muito braba, mano. É, assim, não tem o que dizer, cara. É os primeiros 3, 4 episódios ali muito brabo, mano. É muito bolado. Perde os fãs pro L? Então, a gente tem que falar do show de abertura que o L faz. Ele bota um cara na televisão pra fingir que é ele, que ele tá falando pro planeta inteiro, pra poder atiçar o Raito a matar ele. Aí o Raito fica nervosinho, porque tá mexendo com o ego dele, e aí ele escreve e mata. Quando ele mata, nossa senhora, quando ele faz o Lindy L. Taylor virar Shinigami de saudade, aí a tela muda e aparece um fundo branco com uma letrinha preta e uma vozinha robótica que fala: essa transmissão não está sendo pro planeta inteiro, ela está sendo apenas para a região de Kanto no Japão, que é onde foi o primeiro crime. Na moral, nessa hora, o Raito e o Giovanni da equipe Rocket devem ter trancado o Ryuko. E foi nesse dia que todo mundo entrou no site dafonte.com pra procurar qual era a fonte que esse homem tava usando pra escrever esse L extremamente maneiro. Porque eu usei no MSN. Não, todo mundo usou. Eu tinha um todo Z, mundo usou. assim, um Z estilizado. Eu usaria o L mesmo, porque eu posso. Nossa, a epidemia de cosplays de L em eventos de anime, mano. A epidemia. Porque era muito barato. Tu ia na Render, comprava uma calça jeans, uma camiseta branca sem logo e andava de pé descalço. Era muito fácil ter um cosplay de L. Muito fácil, mano. Você pode, né? Nesse dia eu criei um fake no Orkut também, que era o L. Eu também tinha um fake do L. Aí tinham as 8... Quantas fotos podia botar? 13, sei lá. 12 era eu sou a justiça, não sei o que. Eram várias fotos do L, assim. Eu tinha uma família no Orkut, inclusive. Eu era casado, etc. E eu também... Casado até hoje. Não, eu nunca terminei. Eu devo estar casado até hoje no Orkut. Se o Orkut não existisse, eu ainda estava casado. E aí eu botei meu subnick na MSN também como... que eu sou o maior detetive do mundo, não sei o quê. Isso durou, tipo assim, 3 dias. Que foi o tempo de eu começar a ver Full Metal Alchemist e a minha personalidade virar do Mustang. E o Raito tinha uma coisa muito importante: sorte. Ele tinha muita sorte. Ele tinha muita sorte porque ele não tinha pais que são invasivos. Porque, por exemplo, quando ele conhece o Ryuko, ele grita. Ele no quarto dele. Era pra mãe dele ter subido a escada, aberto a porta. O que tu tá gritando? O que tu tá gritando nessa hora? Eu tô lá embaixo vendo novela, tu começou a gritar por quê? Esse caderno aí... Imagina se toda vez que eu grito, alguém abre a minha porta, chat. Porra, meu... Eu tenho um momento de porta fechada na minha vida. Caderno preto com coisa escrita, que isso? Tu tá metido com esses negócios de anime. E aí, ela pega o caderno, vê o Ryuko também, proíbe ele de ser assassino. Acabou. E aí o Raito já podia pegar a lapiseira, parar aqui e fazer o encerramento. Essa música é muito top, mano. É muito top. Já podia parar aqui já na pose, que ele fica no encerramento inteiro aqui parado. Quando ele bota o grafitinho na porta, pra quando alguém abre a porta, o grafite quebrar e ele saber que a pessoa entrou no quarto dele, é que até parece que a mãe dele ia chegar: olha só que eu não sou empregado de ninguém não, hein? Não sei quem é, mas tem alguém aqui que tá quebrando grafite no corredor. Não vou limpar, alguém vai limpar. E ela entra no quarto e ela vê o caderno. Sabe assim, era uma questão de... Quando ele fez aquele negócio que ele aprendeu, provavelmente no YouTube ele finge que não foi, que ele bota um negócio, um fiozinho assim, que é dentro da gaveta, que se você abrir errado, a gaveta estoura. A casa dele, ele ia chegar da escola, a casa tá queimada. Porque a mãe dele ia achar o comportamento dele esquisito, jogando grafite no chão, não, ela ia... calma aí, ô Zé, calma, não era isso. Não era um bagulho que queimava o caderno. Queimava, é verdade, Zé. É verdade, queimava o caderno. Tá certo. Eu não vou limpar. Eu deixei lá pra tu limpar. Ia ser isso. Toda vez. Na dúvida é melhor queimar a casa mesmo, Zé. Toda vez. É por isso que acontece no Japão, não no Brasil. Porque no Brasil isso nunca ia acontecer. Não ia mesmo. Ele não ia ter onde esconder. Eu, às vezes, voltava da escola, o meu quarto tava mudado de posição. Imagina se a minha mãe é a mãe desse moleque. A minha mãe adivinhou que eu atirei com um estilingue no topo de uma porta.
Sem só de olhar. Acho que ela nem sabia que eu tinha um estilingue. Teve uma vez que eu comprei um shuriken e eu ficava jogando shuriken no fundo do armário. Tal, pau. E aí o armário ficou estragado, o fundo. E aí eu comecei, isso é verdade, tá? Aí eu comecei, durante vários dias, a pegar a roupa de cama pra ajudar minha mãe. Eu nunca fiz isso, eu do nada comecei a fazer. Aí a minha mãe foi lá e abriu o armário. Por quê? O meu comportamento estava estranho. Ele não pega a roupa de cama, que tanto ele pega a roupa de cama. Eita! Ele não pega a roupa de cama, que tanto ele tá pegando roupa de cama agora? Ela foi lá e viu a parede toda furada de shuriken. Parabéns. Então assim, acho que esse moleque ia conseguir esconder esse Death Note no Brasil? Não ia. Isso aqui é uma coisa boa no de contar Brasil também, que eu uma vez tava Brasil vendo Death Note no meu quarto, e aí o meu pai, ele tava jogando água benta pela casa, né? Às vezes ele fazia isso, ele molhava assim a mão e pum, pum. Aí eu tava vendo Death Note, ele pegou e jogou água benta em mim. Não por eu estar vendo Death Note, ele só jogou água benta em mim mesmo. E eu me assustei, porque jogaram água em mim, enquanto eu tava vendo o negócio. Aí eu me assustei. O que é isso? Ele é água benta. E aí ele viu na tela, tava naquela pausa do Death Note, que aparece as regras do caderno. Puta, como a gente conversou esse dia, meu Deus do céu. A gente teve uma conversa seríssima de, é por isso que ele é assim. Mas eu também tive essa conversa do, é por isso que ele é assim no dia que eu quis botar farofa no bacalhau no Natal. Porque não pode, aparentemente. E é por isso que eu sou assim. Oxi, e daqui pra por frente que a gente não? tem várias vezes essa falta de interrupção dos pais do Raito fazendo o anime ser empurrado pra frente e durar 37 episódios. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, não espera? Ele espera um pouquinho, você espera também. Olha só, considera se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa like, comenta, etc. Faz todo aquele procedimento. Já até que você deixa o like sabe aqui, qual é, vai. porque você escuta isso a sua vida inteira. Se puder, vira membro do canal, porque isso também ajuda. Caso você goste de qualquer Tem que projeto virar que eu membro faça. mesmo, chat. Ah, eu gosto dos vídeos curtos. Vira membro, me ajuda. Ah, eu gosto desses vídeos aqui. Vira membro, me ajuda. Ah, eu gosto do podcast que você... Vira membro, me ajuda. Não importa o que eu faça. Vire membro, porque isso ajuda muito. Ou apoie no Apoia-se. Perdão por ter interrompido. Juro que não vai se repetir nesse vídeo. Nos próximos vai. Então, obrigado. Beijo. Tá certo. Até mais. E agora o maior inimigo do Raito, que é quem? O ego. O coitado, ele não é burro. Eu já vi muita gente falando, porque o Raito é burro. Ele Não é burro, não é coitado, burro. Ele é criança. Ele é uma criança que cresceu. Não. O Raito é inteligente. Não. O Raito é inteligente, mano. Mano, se ele conseguiu vencer o L, não tem como dizer que ele é burro, mano. Não tem como dizer, mano. Inteligente o Raito é. Talvez ele não seja, assim, ultra genial. Mas burro ele não é. Ouvindo, você é o melhor aluno do Japão, você é muito inteligente. E ser inteligente no Japão faz diferença. E aí, você é muito bonito, não sei o quê. Sendo bonito e inteligente no Japão, esse moleque já era um deus antes de ser um deus da morte. Só que ele é criança, ele só tem 17 anos e aceitou virar o Shinigami. Ele virou literalmente um deus da morte. Sabe quem? Com 17... Pô, chat, não. Vencer o L por roteiro, pô, mano, ele passa muito tempo pra vencer o L, mano. E se tu pensar em todas as vantagens que o Light tem, o tempo que ele leva pra... É que ele quer vencer o L sem ter que pegar o olho do Shinigami lá, mano. Tá ligado? Ele quis vencer tá ligado? Ele quis vencer no Very Hard, brother. Ele quis vencer no modo difícil. Ele podia só ter aceitado o olho do Shinigami, perder metade da vida, já que ele também morreu jovem. O Raito morreu com quantos anos? 18? 19 no máximo? 20 no máximo? Pô, podia ter vendido ali metade da vida, meu nobre. Podia ter vendido metade da vida, ia ter vivido mais, ia ter matado o L e todo mundo em 10 segundos. Ia ser roubadíssimo. 6 anos virou um Shinigami também, o Ichigo. E aí, por que ele escondeu isso tão bem? Porque ele não é egocêntrico. Porque ele não quer se provar, diferente do Raito. Mas ele não tinha como saber também que ele ia ser procurado pelo Batman de pijama, né? Que o maior detetive do mundo, de manga longa branca, ia estar procurando ele. Inclusive, isso deve ter feito a Riachuelo estourar em venda na época, porque todo mundo queria fazer cosplay do L. Todo mundo queria ser o L. Muito fácil. E a camiseta de manga branca foi uma época que eu nunca mais vi pra vender. Eu demorei pra comprar a minha. Não sei se você sabe, eu durante muito tempo, acho que eu tenho que expor isso aqui também, durante muito tempo eu usei a roupa de manga longa, isso aqui, e eu usava o All-Star enfiadinho no pé, igual o L usa, como se fosse uma pantufa. Sentei na escola, abaixadinho, sentei. Atendi telefone, mochi, assim, atendi. Eu era igual aquele moleque da novela, que teve uma época que tinha um moleque cosplayer na novela, que falava, Daijobu, mãe, Daijobu, isso aqui, igualzinho, era a mesma coisa. Você comia muito doce também? Eu tinha 17, comia. Eu e o Rodrigo, a gente ia na hora do intervalo, a gente ia comprar doce na Casa do Biscoito, aqui em Nova Iguaçu, e eu comprava uma barra de chocolate e mordia só a pontinha. Igual o Melo, não comia igual ele, comia igual o Melo. O Rodrigo queria ser o Raito. O Melo não, velho. Saudade. Pra não ser injusto com o Raito também, na primeira vez que eu vi ele
dele girando a lapiseira, eu procurei no YouTube, pen trick. A primeira vez que a lapiseira caiu no chão, eu parei, porque não podia ficar gastando grafite desse jeito. Eu não sou igual a ele, que posso botar grafite na porta e deixar lá, né? A gente tem que economizar. E é por não saber que o L, o maior detetive do mundo, ia procurar ele, que ele dava esses moles, que não pode ser considerado mole, pô. Coitado do moleque que estudava o dia inteiro. Não tinha como ele saber, mano. Jornal Nacional, era a hora que ele tinha pra escrever o nome do pessoal. Erro esse que você, Ricardo, que mora em São Paulo, provavelmente também cometeria. Tu ia acordar, ia ver o Bom Dia São Paulo, ia escrever o nome de um pessoal e ia pra escola tranquilo, porque o teu maior inimigo é quem? Peçanha. Tu acha que o Peçanha vai te pegar sem saber de que você tá escrevendo Maldito dos outros? Peçanha. A não ser que o L estivesse atrás de você. Aí é outra história. Porque tu tá sendo perseguido por um policial normal e não pelo Sherlock Holmes de pijama. Pô, isso daí é uma sacanagem com o Raito, mano. Isso é uma sacanagem com ele, mano. Tá ligado? Pô, o cara poderia ter sido perseguido ali por qualquer policial da Polícia Civil do Brasil. Não ia dar nada. Nunca iam pegar ele, chat. Nunca, nunca. Se fosse a Polícia Civil, estaria até hoje ali, ó, matando a gurizada. Ninguém ia saber quem é, ia ficar só, a gurizada morrendo aí de ataque cardíaco, né, que doideira. E tal, ia ser só isso. Mas não, o cara tinha que ser perseguido pelo Carlos Magsen, do xadrez, do entretenimento, da mente humana. Aí não tem como ganhar, né? Impossível. Alguns episódios de 20 minutos, o L sobe as vendas de Riachuelo, sobe as vendas do Vênice, descobre que o Raito tá no Japão, descobre que o Raito é um estudante, descobre que ele tem acesso a informações da polícia e depois cola no Raito, porque ele sabe que é ele. E tudo isso ele faz o quê? De home office. As coisas dão errado pro L quando ele começa a sair de casa pra ir atrás do Raito, ele começa a trabalhar com os policiais ele confia do Japão, no Light. que aí quando ele começa a ter colega de trabalho, começa a trabalhar sem ser remoto, como é que é o nome? Presencial. É aí que as coisas dão errado. Porque quando era só ele e o Atari, que é o Alfred dele, você nunca viu ele tendo um acidente de trabalho. O cara se sujeita a ir pra faculdade junto com o Raito. O maluco é o maior detetive do planeta. Nossa, esse episódio é muito maneiro, mano. Pela frente, e ele se sujeita a ter que ir pra chopada e ser calouro. Olha a vida desse homem. Olha o que esse homem está passando por esse trabalho. Mas foi importante, porque tudo que o L fala... Quantos anos tinha o L? Quantos anos ele tinha, mano? Uns 20 e poucos? O Raito teria 17. O L tinha o quê? 21, 22, 25? Talvez uns 25, né? 18? Não, o quê? O L tinha 18 anos? Não, não tem como. Não, aí mentiu. Não, acho que ele tinha uns 20 e poucos daí. Ele devia ter uns 20 e pouco. Mexe com o psicológico do Raito. O L não pode falar nada. Que o Raito já fica... Meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Tem um episódio que eles vão jogar tênis, né? O Raito tá todo vestidinho, todo aciado, com roupinha de tenista, que parece que ele saiu do Prince of Tennis e foi pro Death Note. Nem parece que ele era do Death Note. E o L tá de calça jeans, camisa de manga e descalço. Aí eles vão jogar tênis, eles estão jogando e o Raito tá. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Será que se eu ganhar ele vai descobrir que eu sou o Kira? Mas se eu perder, ele também vai achar que eu sou o Kira. Então eu preciso ganhar de uma maneira que ele não descubra que eu sou o Kira. Irmão, esse cara dorme 2 horas por dia. Esse cara, a alimentação dele se baseia em doce e café. Mano. Esse maluco tá lutando pela própria vida, fazendo esse cardio que é jogar esse tênis. Tu acha que ele tá pensando? O L devia estar se afogando no próprio suor. Já tava num ponto que ele já devia estar vendo o Ryuko puxando a mão dele pra levar ele pro outro mundo. E mano, essa mas parte tem uns frames muito feios da Death Note, cara. Que porcaria de frame é esse, cara? Tem uns frames muito feios, velho. Cruza. Outro mundo. E essa parte que eles estão juntos faz acontecer um monte de momento que é constrangedor. Ele tem 24 anos, assim, pode o L faz uma pergunta e aí o Raito vai pensar na pergunta que o L fez. Só que o Raito pensa bastante. Ele é um cara que toma seu tempo pra pensar. Então se você tirar o pensamento do Raito da cena e deixar só a cena, ele tá parado por uns 3 minutos olhando pra cara do L. Tipo... completamente parado. Death Note inteiro. E se eu sou o L, isso pra mim já é uma confissão. Porque às vezes o L chegava e perguntava: bom dia lá, o Raito, tudo bem? Aí ele, bom dia, não, isso. E pensa. Irmão, pra mim isso aí já pode algemar e pode levar. Ele tá pensando muito. Se ele não é o Kira, ele é maluco. Então pode algemar. Do L nesse anime porque ele sabe que o Raito é o Kira. Ele só não tem como provar, porque novamente ele está lidando com o sobrenatural. Pode falar o que quiser, mas o Raito tem muita ajuda de muita gente. Por exemplo, o L entra na casa do Raito e enche a casa de câmera. Aí o Ryuko descobre onde estão as câmeras. O Rei Pemba tá seguindo o Raito. Aí o Ryuko vira pro Raito e fala: olha só, não cabe a mim falar isso não, hein? Mas tem um cara te seguindo aí há alguns dias. Aí descobre do Rei Pemba. A esposa do Rei Pemba... mas depois o Ryuko, tipo assim, ele começa ajudando o Light ali por uma questão mais de entretenimento dele,
Mas depois ele começa, na verdade, a fazer o contrário, a dar uma roubada contra o Light depois, velho. A identidade dela pro Raito ver quem ela é. Aí na hora que ele olha, o Ryuko ri. Ou seja, não é o nome de verdade dela. Aí ele, não é ela, eu vou ter que descobrir o nome dela de verdade. O Raito pode esquecer quando ele quiser que ele já teve o caderno. A Misa tava ajudando ele e ela tem um Shinigami que faria qualquer coisa por ela. E ainda tem o lance da Misa ter os olhos do Shinigami. Que tem um episódio que a Misa olha pra cara do L, vê o nome do L, mas ela esquece porque ela é alívio cômico. Ainda bem. E ela tava ali também pra popularizar... De todos os nomes possíveis. pra esquecer, ela esquece do L. Aquele estilo de roupa que ela usava, que eu esqueci o nome daquilo. Fora que o L, coitado, quando ele bota a polícia do Japão pra trabalhar com ele, e acaba aquele misticismo de, meu Deus, é o L. Nossa, quando as pessoas começam a conhecer o L, eles começam a questionar os métodos do L que deram certo até ali. Se ele chegou onde ele chegou, foi graças a ele mesmo. Aí os caras começam a, não sei se o L tá certo não. Não sei, o Maicon, aqui da Polícia Civil, discordo do senhor L. Acho que o senhor tá errado. Nós aqui já prendemos muitos criminosos no Brasil. nós sabemos. Soichiro Yagami, que tá falando isso, mas o teu filho é o Kira. Tu não sabe? Será que o L está certo? Irmão, vai cuidar da tua família. Vai dar um jeito no teu filho. Mas aí não, ele vai questionar o L. O único que salva é o Massuda. Guarda o Massuda. Lembra do Massuda? Não. O Massuda é aquele policial bobinho, que é alívio cômico também. Eu não lembro desses personagens B do... B. O Massuda, personagem B. Ué, não é não? Pior que o nome dele é Matsuda. Viu? Perdão, Matsuda. Matsuda é o cara do Pokémon. Em vários momentos o L podia ter pego o Kira e provado, olha só, ele é o Raito. Acabou o episódio, acabou o desenho. Só que o desenho tava dando dinheiro porque ele era um formato de anime que ainda não tava muito em alta, que é um anime que não é pra quem gosta de anime. É um anime pra todo mundo. Ele é pra toda a família, maior de 18. E aí, você tinha esse problema que, tá dando dinheiro, a gente não pode acabar com isso aqui agora não. Só que tá ficando esquisito. Porque como é que o L chega, cola no Raito e não consegue provar que é o Raito? Há 12 episódios, eles estavam jogando tênis juntos e depois indo na Starbucks. Como é que esse homem não sabe que é o Raito é o Kira? Ele sabia que... Pô, mas é difícil, Zé. Mesmo assim é difícil, mano. É um bagulho que mata do jeito que tu quis. É muito difícil, mano. Na real, não tem como diminuir a inteligência do L, mano. É muito difícil, mano. É quase impossível. Praticamente impossível, mano. Descobrir quem é. Assim, tu conseguir diminuir a quantidade de pessoas como ele já diminuiu, já é um milagre, já. Era ele, não conseguia provar, o anime não ajudava ele a provar, a produção não ajudava ele a provar, e ele não tinha o que fazer porque ele achava que ele estava lidando com um anime normal, porque a realidade dele é mais perto de um anime slice of life do que de um trabalho do Junji Ito. E infelizmente o L só tinha duas opções. Ou ele pegava o Raito antes da hora, acabava antes dos 17 episódios, e ia ficar feio tanto pra ele como ator, quanto pra Toei, que contratou toda a equipe, fez várias diárias e não ia usar essas diárias. E a outra opção era perder pro maior inimigo dele, que é ele mesmo. Porque o cara não dormia, não pegava sol, comia doce o dia inteiro, vivia à base de café. O sangue desse homem devia ser grosso de tanto açúcar. Era uma questão de tempo pro L conhecer a Beth. Sabe que Beth, Laura? A Diabete. Dá bem. Tigrinho. Não, vai cair alguma coisa no vídeo. O Felca vai vir atrás de X. Já era. Agora o Felca te marcou. Acabou pra ti. Concordo e discordo com vocês, Concordo com o Máximo, na verdade. Concordo com a maioria das críticas, tá certo. Nunca errou. É isso.